Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, seus familiares também estejam bem, que a gente esteja passando por esse momento difícil da melhor maneira possível. Hoje o professor vai gravar esse videozinho para vocês para explicar essas atividades que o professor tem mandado semanalmente para que vocês as realizem. Né? Então o objetivo desse vídeo não é explicar o conteúdo da atividade, o conteúdo que o professor está cobrando aqui nessa atividade, e sim explicar o que o professor quer que vocês façam na atividade, certo? Toda semana agora o professor vai fazer um videozinho desses para vocês, tá? Para que vocês não fiquem mais com dúvidas, se acaso vocês estivessem com algumas dúvidas em relação ao que fazer na atividade, tá certo? Então vamos lá. Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre misturas, né? Na última atividade o professor mandou algumas atividades sobre misturas para vocês, inclusive pediu para vocês fazerem algumas misturas, né? Deu alguns exemplos de misturas que vocês poderiam fazer, certo? E hoje a gente vai começar a trabalhar outros conceitos em relação às misturas. E primeiramente a gente vai falar sobre a solubilidade dos materiais. Então aqui na atividade número 1, o professor tem um texto que fala sobre a solubilidade, tá? Então na atividade número 1 é apenas para vocês lerem esse texto. Lê o texto, pronto, a atividade número 1 já está completa. Se vocês tiverem alguma dificuldade para ler o texto, peçam aos seus familiares que acompanham vocês nas atividades para que leiam junto com vocês, para que vocês consigam entender da melhor maneira possível, tá certo? Aqui nesse texto Solubilidade dos Materiais, a gente vai falar bastante sobre solvente e sobre soluto. Né? Tem até uma imagenzinha aqui do lado que mostra o que é o solvente, o que é o soluto. Né? O solvente geralmente é aquele material que tem maior quantidade numa mistura, o soluto que tem menor quantidade, mas aqui está tudo explicadinho, tem exemplos, tá? Então fica muito fácil de entender, tá certo? E aqui na atividade número 2, o que a gente vai fazer? Na semana passada, o professor pediu para vocês fazerem algumas misturas, né? E pediu para que vocês anotassem no caderno o que vocês estavam vendo em relação àquelas misturas que vocês estavam fazendo. Hoje vocês vão pegar aquelas anotações da aula passada, né? E aqui na atividade 2, vocês vão olhar para as misturas que vocês fizeram na aula passada e vão dizer para o professor quais são os solventes e quais são os solutos que você utilizou em cada mistura que você fez na aula passada. Então não precisa fazer uma nova mistura, tá? Para você dizer qual é solvente e qual é soluto. É só ver o que você anotou na aula passada e nessa aula fazer mostrar para o professor quais são os solventes e os solutos daquelas misturas da aula passada, certo? Na atividade 3, aqui sim, a gente vai ter que fazer uma nova mistura. Por quê? Porque aqui na atividade 3 a gente vai trabalhar sobre as reações químicas. Né? A gente falou bastante de misturas até agora, mas o professor ainda não falou sobre reações químicas ou transformações químicas. Né? E aqui a gente vai entender nesse pequeno textinho aqui, né, da atividade 3, o que é uma reação química, e aí aqui o professor propõe que vocês façam uma atividade, uma mistura, né, com 5 colheres de sopa de vinagre e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Vocês vão realizar essa mistura, certo? E depois vai responder só essa perguntinha aqui embaixo. Ó. Na mistura que vocês vão fazer com as colheres de vinagre e de bicarbonato, vai acontecer uma reação química, porque vai se formar um outro material que não estava inserido na mistura, certo? E essa mistura vai produzir muitas bolhas, né? Bolhas, porque a mistura produz um gás. E aí você vai olhar para essa mistura que você fez e vai identificar para o professor qual é, nessa mistura que você fez aqui, o soluto e qual é o solvente dela, certo? Então, nesta atividade de hoje, são essas 3 coisas que o professor quer que vocês façam. Leiam esse texto da atividade 1, peguem, né, retornem as atividades da semana passada, vejam as misturas que vocês fizeram e digam para o professor quais são os solventes e os solutos daquelas misturas que vocês fizeram.
E vocês realizar na atividade 3 para vocês realizarem essa mistura e dizer dessa mistura qual é o soluto e qual é o solvente dela. Tá certo, pessoal? Bom, na atividade dessa semana é isso. As atividades dessa semana são essas, certo? Eu espero que a gente possa se ver, né, o mais rápido possível, que a gente volte para a sala de aula o mais rápido possível, mas para isso vamos esperar passar a pandemia do coronavírus, não é? Então fiquem todos bem, boa atividade para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.